Olha, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. A leishmaniose, que também é popularmente conhecida como calazar e é considerada uma das doenças mais graves do mundo, porque ela atinge tanto animais quanto humanos. E os tutores de pets devem ficar atentos o ano inteiro para essa doença, mas especialmente no mês de agosto. O tema ainda fica mais evidente por conta do Agosto Verde. É uma iniciativa que alerta para os principais cuidados aí com a doença. E é sobre isso que nós vamos conversar com o médico veterinário Márcio Barbosa. Boa noite, doutor Márcio. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Seja bem-vindo. Gina, muito boa noite, Eli. Muito boa noite a todos os espectadores. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos começar explicando para os nossos telespectadores sobre o nosso tema, a leishmaniose. Leishmaniose, Eli, e todos os espectadores, ela é uma doença que ela é causada por um protozoário chamado Leishmania. E bem como você falou, a gente está falando de uma das doenças parasitárias que mais matam no mundo e podem acometer tanto os animais quanto os seres humanos. Se nós considerarmos o Brasil e mais 5 países do mundo, por exemplo, nós estamos falando de praticamente 90% dos casos de leishmaniose visceral no planeta. Então é uma doença extremamente séria e o nosso país é um grande foco dela. E quais são os principais sintomas, doutor Márcio, que principalmente os tutores, né, de pets devem ficar atentos, porque é o ano inteiro, né? Tem que ficar de olho ali no animalzinho. Perfeito. No mês de agosto, realmente a gente chama muito a atenção e a conscientização para essa doença, mas é uma doença que a gente não pode descuidar dela o ano inteiro. E alguns sintomas realmente ficam bastante evidentes e os tutores devem prestar atenção, como, por exemplo, vômito, diarreia, apatia, um emagrecimento progressivo e problemas dermatológicos na pele também chamam muito a atenção. E um dos que mais a gente nota que é comum é o crescimento exagerado das unhas desses animais. Aí eles podem ter também, por exemplo, falhas de pelo na face, que nem vocês estão mostrando, na ponta de orelha, muito comum. Então, é importante, assim que os tutores, a fotografia retrata bem um animal com sintomatologia de leishmaniose. Reparem a falha de pelo no focinho, ao redor dos olhos, na orelha, um cão mais apático. Assim que os tutores notarem qualquer um desses sintomas, precisam levar ao médico veterinário para que o diagnóstico seja feito corretamente. E eu vou te falar um dado que é muito importante, que torna essa doença ainda mais preocupante do ponto de vista de saúde pública. A cada 5 animais, apenas um manifesta sintomas. Então, nós podemos ter um cão parasitado, infectado e completamente assintomático. E esse cão, ele é reservatório do parasita e pode se tornar fonte de infecção para outros cães e para os seres humanos através da picada do mosquito, que é o vetor desta doença. Quando eles são assintomáticos, é mais difícil realmente de perceber, mas quando tem os sintomas, não é, doutor Márcio, o animal fica bem abatido, não é, com um aspecto Isso. realmente adoecido, e o tutor que lida diariamente com o bichinho, com certeza ele vai perceber uma diferença no aspecto, no comportamento, e aí já tem que correr para uma ajuda médica, né? Perfeito, perfeito que você acabou. E é importante nós lembrarmos, ele, que o animal, o cachorro, ele não transmite a leishmaniose direto para os seres humanos. Nós temos que saber que a leishmaniose é transmitida através da picada de um mosquito. Então, isso torna extremamente relevante a gente pensar no controle vetorial, principalmente, porque muitos proprietários, às vezes, podem achar que a doença é transmitida direto do cachorro para eles, e não é. Precisa ter a picada do mosquito para que haja essa transmissão. E lembrando que só o médico veterinário é o profissional responsável e capaz para diagnosticar corretamente essa doença. Doutor, mas como é que eu posso fazer a prevenção nesse caso? Eu tenho que observar por onde o meu animal anda, tenho que fazer uma limpeza, por exemplo, de quintal.
já que o senhor falou que é através do mosquito, como é que eu posso tentar prevenir? Ótima pergunta, Eli. Esse mosquito, diferentemente do mosquito da dengue, que gosta de água, esse mosquito ele gosta de matéria orgânica para se reproduzir e proliferar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as medidas sanitárias. Então, evitar acúmulo de matéria orgânica é fundamental. Ele gosta bastante de ambientes quentes, úmidos. Então, para prevenir, nós temos que a primeira coisa em mente é termos que medidas sanitárias são fundamentais. Depois, saber que esse mosquito ele tem uma atividade muito prevalente no final da tarde e à noite. Então, se nós pudermos evitar sair com os animais nesse horário, ou até mesmo nos preocuparmos mais com o repelente nesse horário, é fundamental. E outras medidas que podemos tomar, mosquiteiros em portas e janelas também pode ajudar. E falando em prevenção de leishmaniose, a principal medida é o encoleiramento dos cães, com coleiras à base de deltametrina, porque essas coleiras ela têm efeito repelente e inseticida sobre os mosquitos. E nesse sentido, a gente, uma vez protegendo um cão, a gente tem que pensar que a gente está protegendo não só o cão, nós estamos protegendo a família. Perceba você que eu falei em controle ambiental, em prevenção e medidas no cão, e com isso a gente protege a saúde do ser humano. Isso é o que está muito em voga hoje em dia, que é a saúde única. Nós pensarmos no animal, no ser humano e no ambiente como um ecossistema. Uma vez detectada a doença, como é que eu devo proceder? Levo aos cuidados médicos, mas a questão do tratamento, doutor, tem cura? O que é que eu posso fazer? O que é que o senhor dá de esperança aí para os tutores de animais em relação ao calazar? Ah, ótima pergunta também. A leishmaniose, nós temos tratamento para leishmaniose, só que é um tratamento bastante oneroso. Então, vale a velha frase que a gente sempre fala: prevenir é o melhor remédio nesse caso. O tratamento, é importante você ter comentado, ele é efetivo, tá? Só que ele trata os sintomas clínicos do animal. O que eu quero dizer com isso? O animal fica bem, porém, a gente não consegue fazer com que esse animal fique sem o parasita, sem o protozoário, que continua sendo um risco. Ou seja, mesmo o animal sendo tratado, ele tem que ser encoleirado, porque ele continua como reservatório do parasita, podendo infectar um mosquito vetor e esse mosquito poder contaminar outros cães e outros seres humanos. Então, é importante ter isso em mente. Mesmo esses cães tendo sido tratados, eles continuam como reservatórios do parasita e podem transmitir a doença para outros cães e para os seres humanos. Por isso que o encoleiramento ele é fundamental na prevenção dessa doença. Mas a questão do sacrifício do animal, doutor, ele acaba sendo inevitável? A gente pode ir adiando isso? Porque hoje em dia os pets, eles fazem parte da família, né? É um membro de cada família. Perfeito, assim. Antigamente, uma das medidas adotadas para controle da leishmaniose visceral canina era a eutanásia desses animais. Hoje em dia, já existe tratamento para leishmaniose visceral canina e, que nem você falou, hoje os pets fazem parte da nossa família, são membros da nossa família e estão cada vez mais próximos de nós dentro de casa. Então, vale a pena tratar esses animais, vale a pena tomar medidas preventivas, né, e evitar e pensar em eutanásia somente em último caso, quando realmente esse animal já estiver numa condição onde ele não responde mais ao tratamento. Mas não ter a eutanásia como uma medida de controle da leishmaniose visceral canina. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Nesse período de pandemia, doutor Márcio, o que o senhor observou nos seus pacientes, na sua clientela? Melhorou o tratamento com os bichinhos, a convivência, aquele isolamento, ficar trancado em casa com eles, piorou? Qual foi o aspecto da pandemia que o senhor acha que foi positivo nesse sentido? A pandemia, assim, devido ao isolamento social, o pet tornou-se uma grande terapia, digamos, para o ser humano, né? Então, assim, a proximidade aumentou muito e, assim, ter um pet faz bem para a saúde. E durante a pandemia, realmente, você ter a companhia de um animal, seja um cão, seja um gato, dentro da sua casa, ajudando a passar o tempo,
né, te divertindo, te distraindo, isso faz bem para a saúde mental. Então a gente percebeu que realmente assim, isso melhorou muito o relacionamento entre cães e seres humanos. Aproximou, já era próximo e acabou ficando mais próximo ainda. A gente sabe que hoje os pets, como a gente citou, fazem parte da família e que para isso a gente tem que ter um tempo para cuidar, tem que dispensar amor, carinho e também aqueles cuidados com a saúde do animal, que é como se fosse uma criança, né? Tem o calendário de vacinação, tem os cuidados de higiene, de limpeza. O que o senhor diria, o que o senhor ressaltaria para os cuidadores nesse aspecto também da carteirinha de vacinação, desses cuidados aí com os pets? Perfeito, Eli. A gente tem que ter isso em mente, acima de tudo. Ter um cão ou ter um gato é uma grande responsabilidade. E é assim que tem que ser encarado. Então, nós temos que nos preocupar, assim como nos preocupamos com a vacinação dos nossos filhos, com a vacinação adequada de cães e gatos, né? E o veterinário é o profissional adequado para instituir o melhor protocolo vacinal de acordo com o estilo de vida daquele animal, de acordo com os desafios que ele sofre. E além da vacinação, é importante a gente está falando de prevenção de leishmaniose, mas é muito importante nós não nos descuidarmos, por exemplo, da prevenção de outros ectoparasitas, como, por exemplo, pulgas e carrapatos. Então, manter esses animais com tratamento preventivo é fundamental contra pulgas e carrapatos, né? E no mais, tendo essas medidas, tendo uma boa nutrição, e tendo essas medidas de cuidado, é curtir realmente a vida e ser feliz ao lado do seu pet. Porque é isso que eles trazem para a gente. É verdade, doutor Márcio, mas para quem nunca se aventurou, né, a ter um pet, a cuidar, ser um cuidador, o que o senhor diria? Qual o conselho que o senhor daria? Uma vez eu ouvi uma cuidadora falando que, às vezes, uma criança de 5, 6 anos, ela quer porque quer ter um cãozinho, um gatinho, só que ela não sabe cuidar ainda, porque não sabe cuidar nem de si própria. Então, ela teria que ter um adulto responsável para cuidar desse animalzinho, que ele teria que estar disposto, né, a isso. E para isso haveria um consenso na família, que seria um novo membro, que dispensaria realmente cuidado, teria despesa. Quem quer se aventurar a ter esse novo membro na família, qual o conselho que o senhor daria? Eu aconselho assim, mergulha porque vale muito a pena. Ter um pet na família vale muito a pena. Traz muita alegria. É que nem filho, né? Filho é uma responsabilidade tremenda para nós. Só quem tem sabe. Mas ao mesmo tempo, assim, quem tem também agradece todo dia por ter. O pet, ele também traz consigo grandes responsabilidades, que nem você falou, cuidados com a saúde, com a alimentação. Nós temos despesas com o médico veterinário, mas a alegria que ele traz é extremamente maior que todo esse cuidado que ele requer. Então, assim, eu recomendo tremendamente para as pessoas, assim, tenham um pet porque vale a pena, é uma grande experiência. Principalmente crianças, assim, é uma grande experiência de vida, até para eles começarem a ganhar responsabilidade, né, saberem cuidar, saberem ter carinho para esses animais, para crescerem seres humanos saudáveis e preocupados com os pets de forma geral. Ah, que maravilha, doutor. A gente queria agradecer demais sua participação aqui no Canal Saúde, sua disponibilidade de conversar um pouco com a gente, fazer esses alertas, não só para as doenças, como também para a vida de modo geral, a vida em comum com o pet, que ela exige muita responsabilidade também, porque você está cuidando de um outro ser vivo, né? Que está sob a sua inteira responsabilidade. E isso é grandioso, né? Tem que ter isso em mente, que você é o responsável por tudo, a parte boa e a ruim, né? E para isso você tem que encarar realmente com responsabilidade. Queria agradecer muito sua participação, lhe desejar uma ótima noite. Muito obrigado, Eli. Boa noite para você, boa noite para todos os espectadores. Obrigada. Conversamos com o Dr. Márcio Barbosa, médico veterinário, ele falando com a gente um pouco mais sobre a questão do calazar e os cuidados com os nossos bichinhos de estimação.